Um corpo com massa não ultrapassa a velocidade da luz porque a massa dele depende da velocidade. E quanto mais próximo da velocidade da luz, maior a massa. E quanto mais massa, mais energia você precisa colocar nesse corpo para ele chegar próximo da velocidade da luz. E quando ele estiver chegando na velocidade da luz, a massa vai para o infinito. E o corpo precisaria de uma energia infinita. Foi Einstein que disse isso. Inclusive, ele disse que energia é igual a massa e uma se transforma na outra. Será? Se você pensa dessa forma e acredita nisso, você chegou no salão das ilusões. Esse salão está cheio de pessoas, está cheio de físicos, inclusive físicos famosos. Você vai encontrar professores nesse salão. E esse salão é perigoso, porque circula burburinhos de dogmas nesse salão, mas nesse salão também circula muitas conversas contraditórias. Por exemplo, se massa é igual a energia, como um fóton tem energia, o fóton tem massa. E é simples calcular a massa do fóton utilizando esse raciocínio. Mas se o fóton tem massa, e se a massa depende da velocidade, então a massa do fóton é infinita. Mas se a massa é infinita, ele não está na velocidade da luz. O que está acontecendo aqui é que você está repetindo dogmas. Mas temos como sair disso. Eu vou estender a minha mão para você e nós vamos atravessar esse salão juntos, a antessala das ilusões. Eu vou te colocar de frente para uma porta. E essa porta dá acesso a um jardim. O jardim da relatividade. A última coisa que eu vou falar nesse vídeo será a chave para você pegar essa porta e virar a maçaneta. E se você entrar nesse jardim, você vai encontrar muitos físicos e a teoria da relatividade. E adivinha quem é o jardineiro? Esses dogmas que nós repetimos, que energia é igual a massa, uma se transforma na outra, de que a massa depende da velocidade, surge de uma confusão. Acontece que a teoria do eletromagnetismo já é uma teoria relativística. Porém, os físicos não sabiam disso e não sabiam lidar com esse assunto. Por exemplo, em 1889, Henri Poincaré chegou na fórmula E igual a mc ao quadrado. Essa fórmula tinha um significado diferente e limitado comparado à fórmula do Einstein. Mas ele chegou, utilizando simplesmente a mecânica de Newton e o eletromagnetismo, e é uma dedução rápida. Em 1900, esse mesmo físico falou aos quatro ventos que a energia era um fluido impregnado de inércia. E no livro Ciência e Hipótese, da qual Einstein leu, ele diz que a nova mecânica deveria trazer o conceito de que a massa dos corpos depende da velocidade deles. Em 1903, Max Abraham publicou um artigo na qual ele traz conceitos de massas que variam com a velocidade. E as massas começaram a se multiplicar. Existiu uma massa na direção do movimento, uma massa na direção transversal. Em 1904, o grande físico Lorentz publicou um artigo chamado A Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. E ele também chega nessas conclusões com umas fórmulas um pouquinho diferentes, mas que na prática seriam impossíveis de ser testadas e comparadas com as fórmulas de Max Abraham. Não existiam instrumentos físicos para tamanha precisão. Acontece que esse foi o caldo cultural que o Einstein surgiu. E mesmo com a publicação do seu artigo sobre a teoria da relatividade, ele não podia dar as costas para os maiores físicos da época. Uma curiosidade, o artigo que ele publica, a teoria da relatividade, se chama Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. Veja que é uma referência ao artigo do ano anterior de Lorentz, que se chamava A Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. Esse artigo está dividido em duas partes.
uma parte cinemática e uma parte dinâmica. A parte cinemática cuida da relação de espaço e tempo, e a dinâmica cuida da relação de forças e massas. Normal. Acontece que tudo da relatividade está relacionado à cinemática e não à dinâmica. Então já surge um certo desconforto nesse negócio da massa aumentar com a velocidade, porque esses efeitos são cinemáticos, não são dinâmicos. Einstein, muito contrariado, chega nas mesmas fórmulas que Lorentz no seu artigo, na qual ele apresenta a massa dependendo da velocidade. Mas veja, ele estava bem insatisfeito com esse assunto. Ele diz a seguinte frase: cedendo a concepções habituais, a massa longitudinal e a massa transversal do elétron, blá blá blá. Cedendo a concepções habituais. Ele não gostava dessa ideia da massa aumentar com a velocidade. Para ele não fazia sentido. Mas tinha um Lorentz e um Poincaré por trás. E ele precisava publicar o artigo. Ele nunca mais falou disso na carreira dele. Nunca mais. Num artigo de 1907, ele chega na fórmula E igual a mc². Por um experimento mental incrível e simples. A conclusão do Einstein é a seguinte: que para um corpo qualquer, a perda de energia está relacionada à perda de massa. Mas ele nunca falou que uma grandeza se converte na outra. Inclusive, ele deixa claro que a massa que ele está tratando é a massa do corpo em repouso no seu referencial próprio. Essa fórmula E igual a mc² só faz sentido no seu experimento com o corpo em repouso. Ou seja, a sua massa está sendo analisada num referencial parado com relação a ela. A fórmula não deve ter o mesmo significado para corpos em movimento. Isso é claro. Acontece que a massa está relacionada com um objeto matemático chamado quadrivetor. É o quadrimomento. E a energia é uma componente desse objeto. Por isso, energia é igual a massa apenas no referencial que a massa está parada. Fora isso, nós apenas podemos dizer que a variação da energia está relacionada com uma variação da massa. Mas essas coisas não estão se transformando, não tem energia virando massa. Nunca teve. O grande problema surge em 1912, quando o físico Tolman percebeu um arranjo matemático nas fórmulas de Einstein, e se ele unisse uma contribuição cinemática com a massa, ele podia definir um conceito novo chamado massa relativística. Matematicamente é muito atraente porque as fórmulas começam a se aproximar com a visão newtoniana. O momento passa a ser mv, massa vezes a velocidade. Só que agora é a massa relativística. Veja, o erro do Tolman foi conectar uma ideia dinâmica, que é a massa, com uma ideia cinemática. Matematicamente não tem problema algum, está liberado. Os problemas surgem na física. Além disso, em 1921, um grande físico, ganhador do prêmio Nobel, o Pauli, popularizou essa ideia da massa dependendo da velocidade. Essa ideia ganhou muitos adeptos e muitos livros adotaram isso. A explicação era óbvia, né? Quando você chega próximo da velocidade da luz, automaticamente a sua massa vai para o infinito e por isso você não passa a velocidade da luz. Mas isso está errado. Esse fenômeno que te bloqueia não é dinâmico, é cinemático. E nós vamos ver isso. Einstein percebeu isso e divulgava trabalhos para tentar neutralizar essa ideia de Pauli de que massa depende da velocidade, de que energia é igual a massa. Ele escrevia cartas aos seus amigos pedindo que essas ideias fossem excluídas da física e da relatividade. Numa correspondência entre Einstein e Lincoln Bamet, ele declara: não é bom introduzir-se o conceito de massa relativística de um corpo da qual nenhuma definição clara pode ser dada. É melhor não introduzir nenhum outro conceito de massa, a não ser a massa de repouso, a massa do objeto parado. Muitos outros físicos perceberam isso. Os físicos Landau e Lifshitz, que escreveram uma coleção incrível na década de 60, aboliram essa ideia. Mas então, se essas ideias não estão certas, como que a gente explica que um objeto com massa nunca vai atingir a velocidade da luz?
é simples. Por exemplo, suponha que você tem um elétron e você quer aumentar a velocidade dele em 1 metro por segundo. Você quer acelerar ele. Você tem que aplicar uma força de 10 elevado a menos 31 newtons por 1 segundo. Agora, se esse elétron tiver a 99,5% da velocidade da luz, você tem que aplicar a mesma força por 10 segundos. O tempo aumentou 10 segundos. Significa que a massa do elétron aumentou 10 vezes? Essa era a conclusão de Pauli, mas está errada. A massa do elétron não aumentou 10 vezes. Esse fator de 10 surge porque você está analisando o elétron no referencial do laboratório. No referencial do elétron, ele continua recebendo essa força por 1 segundo. Acontece que existe uma dilatação temporal. O tempo se dilata do referencial que está em movimento próximo da velocidade da luz com relação ao meu referencial que está parado. Movimento é uma rotação. Eu falei isso no primeiro vídeo. Então não são efeitos dinâmicos que proíbem que você atinja a velocidade da luz quando você tem uma massa. São efeitos cinemáticos de dilatação temporal. E agora eu vou mostrar que energia não se transforma em matéria. Por exemplo, suponha que você tenha um elétron e um pósitron com velocidades baixas. Eu posso considerar o momento desse sistema igual a zero porque o momento das partículas é zero. Nesse referencial que está parado com relação às partículas, a energia delas é dada pela fórmula de Einstein. E igual a mc ao quadrado. Então, o momento total do meu sistema é zero e a energia total é 2 vezes mc ao quadrado. Agora, suponha que eu aproxime esse elétron desse antielétron, o pósitron. Nós sabemos que eles serão aniquilados e emitirão luz. Eu tinha um elétron e um pósitron com massa. E agora eles foram aniquilados e viraram luz. Será que a massa foi transformada em energia? Vamos então analisar o que aconteceu com a energia e com o momento depois dessa reação. O momento do meu sistema continua a ser zero, porque cada fóton foi para um lado. A energia do meu sistema continua conservada. Eu só mudei de uma energia de repouso para uma energia de fótons. Então, até o momento, a energia foi conservada, o momento foi conservado. Em qual instante que a massa virou energia? Antes da reação, eu tinha a massa do elétron e a massa do pósitron. Agora eu tenho 2 fótons. Para onde foi essa massa? E agora eu vou te colocar de frente para a porta. Se você virar a maçaneta, você vai entrar nesse jardim. Embora um fóton não tenha massa, o sistema com 2 fótons tem massa, porque esse sistema está sendo analisado no referencial em repouso. E se eles têm uma energia, eles possuem massa, e é o mesmo valor que antes. Ou seja, a energia foi conservada, a massa foi conservada e o momento foi conservado. Se você está com alguma confusão, é porque você ainda acredita que a massa ela é aditiva na física. Não. A massa não é aditiva, assim como a temperatura não é aditiva. A soma das partes não é igual ao todo. A essa altura, só 2 resultados são possíveis. Ou você está me odiando e nunca mais vai assistir um vídeo meu, ou você nunca mais vai esquecer desse momento. Seja bem-vindo ao Jardim da Relatividade.